presidentes de tribunais, magistradas e magistrados, servidoras e servidores, e das senhoras e dos senhores que acompanham a transmissão desta solenidade pelo canal do CNJ no YouTube. O presente encontro tem como objetivo a otimização do cumprimento das propostas da Resolução número 400 de 2021, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, e o aperfeiçoamento do arcabouço normativo que rege a política de sustentabilidade do CNJ. Para o pronunciamento de abertura, tem a palavra o ministro Herman Benjamin. Boa noite a todas e a todos. De novo. Não, tá bom. Boa noite. Aliás, ainda é boa tarde. Quase boa noite. Queria inicialmente dar as boas-vindas a todas e a todos que participam desta primeira Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário. A organização, como todos nós sabemos, é do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sob a coordenação do conselheiro Guilherme Feliciano, que é um apaixonado pelo tema. Nada melhor do que nós termos no cargo a pessoa certa. E temos esse privilégio de contar com essa figura extraordinária, que é o conselheiro Guilherme Feliciano. Queria também saudar o meu querido amigo, colega de presidência, ministro Aloysio Corrêa, que, todos sabem, acabou de tomar posse no TST, e eu me recordo perfeitamente do seu pronunciamento, que fugiu das platitudes e fez uma espécie de radiografia do trabalho, das relações de trabalho no nosso país, das dificuldades que a justiça, a gloriosa justiça do trabalho, enfrenta. Gloriosa e sempre necessária, é bom dizer, e cada vez mais necessária. Queria saudar também a conselheira Daniela Pereira Madeira, o conselheiro Pablo Coutinho Barreto, ambos também com um interesse e uma dedicação muito forte a essa temática. O meu papel aqui é muito mais de anfitrião físico, porque o anfitrião institucional é o Conselho Nacional de Justiça. E sem mais delongas, eu agradeço a todas e a todos, e muito especialmente ao secretário-geral do CJF, o juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, que sempre dá uma contribuição incansável a essas jornadas, iniciativas, e tudo que sai um pouco daquele lugar comum conta com a dedicação e a energia do querido Erivaldo Ribeiro dos Santos. Com isso, desejo a todas e todos um excelente evento e passo a palavra agora ao ministro, ao presidente do TST, sempre ministro Aloysio. Agora vai. Não?
Boa tarde, cumprimento a todos, a todas. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar presente nesse momento. Eu cumprimento Sua Excelência, meu amigo, ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e companheiro dessa jornada de presidência, que é sempre desafiadora, né? Cumprimento a conselheira Daniela Madeira, cumprimento o conselheiro Guilherme Feliciano e Pablo Coutinho, cumprimento o secretário-geral do Conselho de Justiça Federal, doutor Edivaldo Ribeiro dos Santos, e dizer exatamente o seguinte: o evento, que é patrocinado pelo Conselho Nacional de Justiça, e por essa razão eu cumprimento todos os conselheiros de ontem, de hoje, de sempre, e para mim foi um momento muito importante da minha vida eu ter participado também do Conselho Nacional de Justiça, que me possibilitou ter uma visão ampla e geral da magistratura brasileira naquele período em que aqui estive como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. E dizer exatamente o momento e a importância da sustentabilidade no Poder Judiciário, para dizer que a Agenda 2030 é um plano de ação global e reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas criados para erradicar pobreza, promover vida digna a todos dentro das condições que o nosso planeta oferece, sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. É o que nós hoje temos como maior desafio na história, é o meio ambiente. É a história do meio ambiente, é o planeta em que vivemos. Nós estamos matando o planeta, em todos os setores da vida, por uma utilização totalmente inconsequente, sem uma reflexão maior, sem um propósito. Então é preciso que em cada segmento de atividade, todos nós tenhamos que proporcionar aquilo que melhore as condições de vida na sociedade, a sustentabilidade. E o Brasil, com o seu enorme potencial energético, com foco em matrizes limpas e renováveis, tem tudo para se tornar um protagonista no cenário global de sustentabilidade, desde que cada ator exerça cada um de nós, fazer o que é possível, fazer o que nos compete, e exercer o papel, com destaque para os agentes estatais que detêm não só o poder político, como também a responsabilidade social para posicionar a infraestrutura a favor das pautas que garantam a sustentabilidade para as atuais e futuras gerações. Com o objetivo de contribuir com o papel da Justiça do Trabalho nesse compromisso, o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu 7 compromissos com a sustentabilidade. O primeiro deles, eficiência energética. O segundo, gestão de resíduos. Compras públicas sustentáveis, promoção do trabalho decente, responsabilidade social, inclusão e educação. No âmbito energético, o TST foi pioneira, pois o primeiro órgão público a instituir o programa Carbono Neutro, isso em 2022, que consiste em medir o gasto de carbono do órgão quanto o que emite de gases de efeito estufa. A elaboração de um relatório de emissões detalhando as ações que o órgão Tribunal Superior do Trabalho já realiza para reduzir suas emissões, elaboração de um plano de compensação dessas emissões com ações que são planejadas para prioritariamente reduzir as emissões de GEE e compensar as emissões que não puderem ser evitadas. O programa se tornou referência para o Judiciário. Inclusive, o ministro Barroso, há pouco tempo, falou que tinha intenção de implantar em todo o Judiciário. E a essas ações, aliado a essas ações, há um compromisso do Tribunal Superior do Trabalho com a gestão dos resíduos. Por isso, recentemente, implantamos a coleta seletiva na origem em todas as salas do Tribunal Superior do Trabalho e ambientes do Tribunal, a ter coletores de recicláveis e não recicláveis. Os materiais não recicláveis são destinados ao aterro sanitário, cada vez em menor quantidade, e reduzindo o impacto no meio ambiente. Os materiais recicláveis, eles são destinados às cooperativas de catadores, servindo de geração de renda
e promoção de um trabalho decente. Com essas ações, acreditamos estar contribuindo, fazendo a nossa parte, enormemente para um judiciário mais inclusivo, responsável e consciente, mantendo o Tribunal Superior do Trabalho na sua missão constitucional de ser um tribunal da justiça social. E com isso contribuir de uma maneira, mesmo que tímida, mesmo que inicial, ou uma iniciativa permanente para que nós possamos a refletir um pouco mais sobre o que nós queremos para esse mundo em que vivemos. Muito obrigado, senhores, que o evento seja fantástico. Obrigado. E agora nós vamos ouvir o idealizador e, ao mesmo tempo, coordenador deste importante evento, a primeira Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, o conselheiro Guilherme Feliciano. Muito obrigado, ministro Herman Benjamin, na sua pessoa, presidente do Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho da Justiça Federal, como também na pessoa do ministro Aloysio Correia da Veiga, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu cumprimento a todos os presentes, conselheiros, especialmente os que compõem a Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social comigo, conselheiro Pablo, conselheira Daniela, os conselheiros de ontem e de sempre, juízes, advogados, membros do Ministério Público, presidentes de associação, servidores que sei vieram aqui nos prestigiar com a intervenção dos sindicatos e associações, estão interessados no tema, enfim, todos os que nos acompanham, a imprensa, é uma satisfação tê-los todos aqui. Acho que puderam perceber que o nosso evento já começa com uma perspectiva diferente, que é a da gestão responsável dos resíduos mínimos necessários. Os senhores não estão vendo banners de papel, nós não utilizamos. A intenção era que, inclusive, não houvesse sequer crachás, isso não foi possível. Os senhores não verão aqui copos de plástico, os senhores receberam, quando fizeram ali o seu cadastramento, copos de papel reciclado que nós sugerimos utilizem durante todo o evento para se hidratarem. A ideia é não apenas difundir os conceitos, mas, sobretudo, afirmar e difundir as práticas. E aí eu me permito rapidamente ler o que eu preparei para esta ocasião. Espero não ser enfadonho nem tomar muito do tempo das senhoras e dos senhores. Estamos falando de sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito multidimensional, holístico, eu diria, que propõe o equilíbrio ideal entre o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e a preservação ambiental. No contexto contemporâneo, este conceito é frequentemente associado ao acrônimo ESG ou ESG, Environment, Meio Ambiente, Social, Proteção e Inclusão Social, Governance, Governança. Isto sugere a integração dos vetores ambientais, sociais e de governança, todos utilizados para medir o impacto e a sustentabilidade das atividades econômicas e sociais nos espaços humanos. As práticas de ESG têm se tornado essenciais para empresas e instituições que buscam não apenas lucro, mas também uma operação mais responsável e ética. Nesse sentido, a combinação das políticas tradicionais de sustentabilidade com as inovações conceituais e operacionais da abordagem ESG amplia a visão de responsabilidade, incluindo não só a preservação do meio ambiente, mas também a garantia de boas práticas sociais, com a proteção e a promoção dos direitos sociais e de acessibilidade, e os direitos ligados à transparência e à accountability nas organizações sociais, inclusive nas instituições públicas. A noção de ESG
tornou-se particularmente relevante na medida em que investidores, consumidores e reguladores passaram a exigir maior transparência e responsabilidade social nas empresas e nas instituições públicas. E as organizações que então adotam esses critérios são frequentemente vistas como mais resilientes a riscos e mais propensas a ter sucesso a longo prazo. De acordo com dados do Global Sustainable Investment Alliance, os investimentos em ativos ESG somaram 35,3 trilhões globalmente em 2020, representando cerca de 1/3 dos ativos financeiros sob gestão no mundo. Nós temos nesse cenário, inclusive, a Conferência das Partes, a COP, reunião anual promovida pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que tem se destacado como fórum global essencial para o debate internacional sobre sustentabilidade. As negociações realizadas durante as COPs influenciam diretamente as políticas globais voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa e à promoção de um desenvolvimento mais sustentável. A COP26, realizada em Glasgow no ano de 2021, trouxe um importante compromisso internacional com a redução de emissões de metano e a eliminação gradual do uso de carvão. E nós temos, diante de nós, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorrerá na cidade de Belém do Pará, em novembro do ano que vem. E já estamos nos preparando para isso, Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça. Por falar em CNJ, eu posso dizer que este Conselho tem desempenhado um papel central na promoção da sustentabilidade dentro do Poder Judiciário, editando resoluções tendentes a garantir que os tribunais adotem práticas institucionais cada vez mais sustentáveis. Dentre essas normas, merecem destaque as resoluções 400 e 401, ambas de 2021, que introduzem diretrizes importantes para a gestão ambiental no âmbito do Judiciário. A Resolução 400, em particular, estabelece a política de sustentabilidade do Poder Judiciário para promover a eficiência no uso dos recursos naturais, a gestão adequada de resíduos e a adoção de tecnologias limpas pelos tribunais do país. Além disso, incentiva a realização de compras sustentáveis e a implementação de ações que reduzam a pegada de carbono das atividades judiciárias. No âmbito da Justiça do Trabalho, apenas para fazer esta referência, já que sou oriundo dela e sou membro da Magistratura do Trabalho, a utilização de placas fotovoltaicas para a geração de energia elétrica já é realidade em mais da metade dos tribunais. Esses sistemas estão em funcionamento no TST, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho e em 13 dos 24 TRTs. Isso representa 54,1% do total dos tribunais trabalhistas. E um exemplo concreto de eficácia destas políticas pode ser visto também na redução do consumo de papel pelos tribunais. Entre 2015 e 2020, o Judiciário brasileiro conseguiu reduzir em cerca de 40% o consumo de papel, resultado que está diretamente associado à implementação do processo eletrônico e de outras inovações tecnológicas, como os esforços voltados para o programa Justiça 4.0, com o juízo 100% digital, com os núcleos de Justiça 4.0, o balcão virtual e, em geral, a digitalização do acervo físico. Outra iniciativa importante foi a adoção de programas de gestão de resíduos sólidos em diversas unidades do Judiciário, também na linha do que prediz a Resolução 400. Mas, como eu dizia no início, sustentabilidade do Judiciário tem de ir além das questões operacionais e tecnológicas e além das questões afetas ao meio ambiente natural, conquanto absolutamente relevantes. A Resolução 401, que eu também referia, ao lado de outras, como a 525, sobre alternância de gênero no acesso ao segundo grau, a 512, sobre cotas para indígenas na magistratura, a 255, Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, todas elas incorporam princípios fundamentais de governança social e estimulam a adoção de políticas que promovam a equidade de gênero, inclusão de minorias e as diversas dimensões da acessibilidade.
Em termos de números, o relatório de sustentabilidade do CNJ de 2022 destacou que cerca de 60% dos tribunais brasileiros já implementam programas de eficiência energética, resultando em uma economia anual de aproximadamente 15 milhões. Entre 2020 e 2021, houve efetiva redução de despesas com copos descartáveis, 34%, consumo de papel, 22%, reformas com layout, 16%, água envasada, 13,4%, telefonia, 12% e impressões, 11,1% em termos de redução. E, por fim, vale dizer que nós estamos também nos alinhando com o que se discute a esse respeito nas universidades de ponta, no campo econômico. Podemos ver isto examinando o que escrevem os grandes especialistas sobre sustentabilidade no mundo. Alguns deles, inclusive, aqui entre nós, falarão amanhã na primeira mesa, no primeiro painel, que trará exatamente a conferência dos nossos convidados estrangeiros. Outro nome de referência é o britânico John Elkington, que inclusive viria para esta nossa primeira conferência internacional, acabou tendo um conflito de agendas. Elkington é conhecido por ter cunhado o termo Triple Bottom Line, e ele reporta o padrão ESG como necessário para o equilíbrio entre os aspectos econômico, social e ambiental, dizendo que a integração desses três pilares é fundamental para alcançar uma sustentabilidade verdadeira e de longo prazo. Nas palavras de John Elkington, em uma obra de 98, o futuro da sustentabilidade depende da nossa capacidade de repensar a prosperidade, de forma que o lucro não venha à custa das pessoas e do planeta. Um alinhamento de todas essas ações aos princípios ESG e às metas globais de sustentabilidade demonstra o compromisso do judiciário com um futuro mais responsável e inclusivo. Voltando a John Elkington, cabe entender que o verdadeiro progresso só será alcançado quando conseguirmos equilibrar todas as necessidades econômicas, sociais e ambientais nas nossas práticas cotidianas, tanto no setor privado quanto no público. Esta conferência é apenas um passo, mas me permitam, um passo importante nessa direção. Muito obrigado. Eu agradeço as intervenções e com isso nós concluímos a abertura do nosso evento. Eu queria registrar, fiz questão de pedir a lista, os representantes das nossas associações de juízes, a presença desses representantes aqui entre nós. O Dr. Caio Marinho, está em algum lugar aqui. A doutora Juliane Freire Marques, que é vice-presidente administrativa da AMB, e também a doutora Vanessa Mateus, que é coordenadora de Justiça Estadual da própria AMB, e foi a primeira mulher a presidir a APAMAGES, a Associação de Magistrados de São Paulo, o Dr. Walter Pugliese, que é vice-presidente da ANAMATRA, e a doutora Patrícia Carrijo, que preside a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Nós sabemos que as associações desempenham um papel muito importante na difusão dessas ideias inovadoras, naquilo que eventualmente venha a tentar mudar paradigmas muito antigos. Com isso, nós encerramos a abertura, um intervalo de 2 minutos, e voltamos em seguida. Muito obrigado.